Olá, me chamo Robson Constante, estamos começando mais um programa Diversidade Sem Tabu. E hoje eu trago de volta o Jean Ícaro. Jean, que bom que tu aceitou o convite para estar aqui conosco hoje e mais um bate-papo contigo. O pessoal pediu muito nas redes sociais, queria que continuasse. Fico feliz. Então, quando tu vieste aqui no nosso programa de final da primeira temporada, foi lá em dezembro, tu tinha recebido o título, né, de Mister Diversidade Rio Grande do Sul. Sim. E a gente até tinha comentado como é que tá a tua perspectiva aí, então, com essa faixa. Primeiro, obrigado pelo convite, novamente é um prazer estar aqui. O concurso, ele me trouxe muita visibilidade e foi bastante importante para que eu tivesse contato com outras áreas e para que eu pudesse levar o tema da diversidade, além daquele que eu já fazia, né, dentro da área da psicologia. Então, o concurso, ele trouxe toda uma visão para mim, né, que eu pude participar, além das paradas, que eu acho que é um momento muito de celebração, ativismo, tem vários significados, mas também entrar dentro de um comitê técnico de saúde LGBT dentro da Prefeitura de São Leopoldo, que é a cidade que eu representei, a cidade que eu moro, né, e também participar de alguns fóruns, atividades de saúde. Eu levo a faixa e levo meu conhecimento da psicologia. Então, tem sido uma experiência muito gratificante. E aí agora, né, com a preparação para o Nacional. Quando vai ser o Nacional? O Nacional vai ser em novembro e o nome do concurso é Mister Diversidade Social. Ele tem um social como um plus, porque ele é um concurso que trabalha muito em contato com ONGs. É um concurso que vai trabalhar muito numa ampliação, óbvio, né, que é a nível nacional, e trazendo uma discussão que é muito forte dentro de políticas públicas. Sim. Né? Esse concurso ele vai acontecer em Belo Horizonte, o que vai ser um prazer para mim também, porque eu não conheço BH. Então eu acho que isso vai ser bem interessante e vai ser uma experiência, sim, única para mim. Sim, que bacana. Então vai ser em novembro, então a próxima, daqui a alguns meses, e os preparativos estão... Então devagarinho, né? Eu acho que eu tô mais na expectativa ainda, mas eles estão acontecendo. Porque eu já vivia muito a realidade da diversidade, já estava muito dentro da perspectiva de trabalho. Eu estava presente já em diversas atividades da população LGBTQIA+, e ao estar dentro desse espaço, eu já levava o meu conhecimento, a minha vivência, o ativismo, aquilo que representa a minha vivência como um homem gay. Então, quando eu ganhei a faixa ela me trouxe uma visibilidade e ela refletiu o que eu já fazia. E é isso que eu acredito que eu estou fazendo agora. Eu já estou vivendo cotidianamente a vivência da diversidade em si, né, dentro de quem eu sou e também do grupo que eu represento. Com certeza. E acho que isso é já uma parte da preparação. É um concurso, óbvio, que vai focar também em questões de beleza, vai focar muito no discurso, na comunicação, na habilidade que a gente tem de levar a nossa vivência para outros lugares. Então, eu acredito que eu já venho fazendo isso aos poucos, mas é claro que eu vou dar uma acelerada na academia. Eu faço crossfit, mas eu vou ter que fazer academia também. E acho que focar muito numa preparação física, principalmente. Porque isso também conta pontos? Porque isso também é parte do concurso, né? Embora os concursos de diversidade, eles não sejam concursos que tentem focar muito na experiência apenas estética, ele também é um concurso que vai olhar para isso. Porque assim, né, a população LGBT, ela consome muito conteúdo já de concurso de beleza. Só que muitas vezes entrar em concursos tradicionais é muito difícil para nós. Sim. Existe discriminação, o comportamento que cada pessoa tem, por ser diferente, ele é desqualificado. Ele é visto, né, quando é parte da nossa população, como uma coisa negativa, uma coisa ruim. Não é tratado com o mesmo respeito, com a mesma visibilidade com que outros grupos recebem essa atenção. E aí, por causa disso, a gente precisa de um concurso que dê um olhar específico para quem nós somos e um concurso que ajude a gente a se sentir representado, a se sentir confortável. Então, a gente já consome concursos e um focado em diversidade, ele é específico para a gente se sentir mais confortável, mais protegido. Então, esses concursos, eles não prezam só pela parte estética, porque é um concurso que, evidentemente, vai trazer uma discussão, que é uma discussão que a gente já faz todos os dias. Né? Sim, que é mais do que necessário, né? Sim. Mas para quem não
não assistiu o primeiro episódio, né? E vá lá assistir. Sim. Quem é o Gian? Porque a gente já entrou diretamente no concurso por causa da tua faixa, né? Mas eu queria que tu contasse um pouquinho, porque antes dessa faixa já tem aí uma outra pessoa, Sei. que é o Gian enquanto pessoa, o Gian o psicólogo, o Gian autor de livro, o Gian mestre. É isso, né? Então, eu acho que, primeiro, só falando da trajetória da minha vivência. Então, eu sou o Gian Ícaro e eu sou morador da cidade de São Leopoldo. Eu tive a oportunidade de fazer a graduação em psicologia, então eu sou psicólogo, trabalho com terapia clínica, cognitivo-comportamental. E dentro dessa vivência, eu entrei aos poucos no trabalho com a população LGBT. Tinha muita demanda. A vivência das pessoas LGBTs é uma vivência que todo mundo tem, mas existe um plus. Existem questões que são muito difíceis porque quando tu é parte de uma minoria, tu costuma ter uma discriminação que ela é histórica. Então eu percebia, né, dentro da minha própria vivência como uma pessoa parte desse grupo, que faltava um atendimento qualificado por parte dos profissionais da psicologia. E por me identificar como isso, também como um paciente, eu percebi que eu precisava me especializar no tema. E aí eu comecei a estudar muito ele, a entrar bastante. E aí dentro da terapia cognitivo-comportamental, meu foco foi a população LGBT. E aí eu tive a oportunidade de fazer um mestrado. E esse mestrado, ele me trouxe a oportunidade de olhar mais ainda para isso. Nesse caso do comportamento dos psicólogos, quando eles estão atendendo essa população. Então, com isso, baseado em uma pesquisa que foi feita com um grupo de pesquisadores, eu tive a oportunidade de produzir um livro. Né? Tu queres mostrar pra gente? Claro. Acho que a TV também vai ter. Eu acho que agora eu vou pegar e vou mostrar o livro aqui, né? E de repente eu até vou tirar a faixa agora para assumir a postura de escritor, né? Pode ser. Que é a postura que me inspirou, claro, para que eu produzisse esse livro. O título do livro é bem curioso, né? É bem curioso e ele é bem polêmico, ele já chega fazendo uma provocação já, né? O título do livro é Cura Gay, não há cura para o que não é doença. Por quê? Cura gay é um termo que a gente usa muito para falar de quando algumas pessoas criam uma ideia, ou porque elas estão reproduzindo uma questão da discriminação, de que elas podem tentar alterar o desejo, né, de uma pessoa que é LGB, lésbica, gay, bissexual, de repente pansexual. Ou até quando a gente fala de cura trans, que é quando as pessoas acham que podem curar como se fosse um problema ou alterar a vivência de uma pessoa trans. Sim. Eu acho que esse livro também traz muito, porque a gente sabe que, eu não me recordo agora a década, mas existiam psicólogos que faziam, né, a questão de reversão, é esse o termo? Terapia de conversão, terapia de reversão, de reparação, eles chamavam de tudo. E que não é mais legal isso, né? Mas parece que tem ainda alguns. Eu lembro que eu achei que isso não existia mais e tu comentou que na tua pesquisa existe muito mais do que a gente imagina. Nossa, Robson, assim, olha, a gente acredita que em pleno 2023, com os avanços do direito, da discussão de direitos humanos, os avanços que a gente tem em relação à diversidade sexual de gênero, conhecimento científico, até hoje ele não é suficiente para vencer a barreira cultural histórica, a discriminação que ela vem sendo perpetuada há muitos anos. Sim. A psicologia, a medicina, a área do direito, a influência de questões de religião, principalmente religiões cristãs, construiu uma ideia distorcida de que uma pessoa ser parte da população LGBT é um desvio, é um problema, é algo que não é natural, como se não existisse diversidade dentro da população LGBT e como se não existisse diversidade dentro da população, né, que eu diria a população comum. E o que a gente mais encontra, né, aí é, felizmente, profissionais da psicologia que estão interessados em assumir uma postura afirmativa, adequada, inclusiva, mas existem ainda muitos profissionais que deixam de agir de uma forma ética, tecnicamente adequada, baseada em evidências, e aí se propõem a tentar converter uma pessoa. Mas daí isso são profissionais que tiveram uma formação errada ou inadequada, ou são profissionais agora mais contemporâneos? Que já tiveram uma tem de tudo. Tem de tudo? Eu achei. Tem de tudo. Tem profissionais que são muito experientes, tem profissionais que são pouco experientes,
Tem profissionais que são graduados em instituições que têm uma avaliação bem alta na nota do MEC, por exemplo. Tem profissionais que vêm de instituições de educação que têm cursos de pós-graduação, ou seja, que têm um acesso muito forte ao conhecimento científico. Existem diversos profissionais da psicologia que, independente de algumas características, tentam praticar terapias de conversão. Talvez questões culturais, porque daqui a pouco é um psicólogo que já tem uma Com certeza. questão mais religiosa, porque eu vejo isso, como eu trabalho também com crianças agora, adolescentes, sala de aula, porque eu vejo o grande mal que a família faz para o público, né, LGBTQIA+. Sim. Eu não consigo, né, desassociar a minha pessoa como professor. Isso me abala muito. Não sei se é por todo causa de mundo, empatia também. Já me disseram também, outros professores, mas tu não pode levar isso muito pessoal. Mas eu me abalo de uma forma muito, sabe? Dos alunos talvez saberem, porque o professor é gay também. Então, professor, eu sinto isso em casa, eu faço isso, sabe? Professor, eu tenho vontade às vezes de me matar. Coisas assim, sabe? Situações muito fortes, né? Claro. E dizer, eu não tenho ninguém para conversar. Meu pai me espancou quando soube. Eu brinquei que eu era bi e mandei uma mensagenzinha para uma menina e meu pai me bateu, minha mãe me bateu. E até hoje eles me criticam. E ela disse, mas eu não sou, mas eu não tenho preconceito. Mas daí hoje em dia eu não posso ter mais amizade de meninas. Então, umas coisas muito cruéis de se escutar. E eu diria assim, sabe, que a religião ela tem um papel particularmente importante, porque ela difundiu a ideia de que as pessoas que não estavam dentro daquela lógica cristã que era esperada, elas estavam personificando o mal. Elas tinham uma questão espiritual que manifestava entidades malignas, né? Sim. Então, e o que a gente tem aí é muito uma influência religiosa, mas não é só ela. Muitos profissionais da psicologia não necessariamente estão vinculados com crenças religiosas, né? Ou não necessariamente por serem praticantes de religiões cristãs, por exemplo, eles vão discriminar ou tentar converter. O mais importante, que eu diria que é uma variável que protege muito, é o quanto uma pessoa tem consciência das suas crenças pessoais e culturais. A pessoa que tem uma baixa consciência sobre isso, um baixo conhecimento em evidências, uma formação inadequada, aquela pessoa que às vezes não tem contato com a população LGBT, ela é particularmente a pessoa que vai ter maior chance de tentar converter alguém baseado na orientação sexual, na identidade de gênero dessa pessoa. Faz total sentido, porque eu tenho, não vou dizer que uma amiga, mas uma conhecida que a gente trocou algumas vezes, algumas conversas, e ela também é de uma religião e que ela é praticante. Talvez ela tenha um pouco mais de bom senso, que ela disse que ela disse eu não quero atender o público LGBTQIA+, porque eu não me sinto preparada, porque vem de encontro com a minha fé cristã. Me soou um pouco pesado, mas pelo menos eticamente, sabe, tem que sempre se balancear. Agora eu tô falando, sabe, Sim. Me soou preconceituoso da fala dela. Melhor que ela não faça do que faça um desserviço, né? Claro, claro. O ideal seria que as pessoas elas deixassem, abrissem mão de crenças pessoais e culturais para isso. O bom é que essa tua amiga ela tem essa consciência, porque essa consciência vai proteger uma pessoa LGBT. Né? Claro, né, que na vida pessoal dela talvez seja um desafio, mas a questão principal é, a gente precisa proteger uma população que é historicamente perseguida e a única forma de fazer isso é preparando os profissionais tecnicamente com evidências e ajudando eles a olharem para si mesmos e impedir que eles levem questões pessoais e culturais suas para dentro de um consultório. E é inadmissível que a gente, em pleno 2023, permita que a discriminação aconteça do jeito que ela acontece nos consultórios ainda atualmente. Né? Isso é um... um grande problema, é preocupante, né? É preocupante, problemão, né? Sim, é preocupante, porque a gente vê que então são em todas as esferas, né? Claro. Porque, independente de ser um psicólogo, tem um ser humano por trás. Com e certeza. a gente acaba trazendo das nossas vivências e por vezes, foi o que eu comentei, né, nos programas anteriores, todos nós de certa forma sempre fomos preconceituosos e seremos, né, porque a gente está em crescente evolução enquanto seres humanos. Eu acho que tu tem que estar disposto a saber, olha, não sou sabedor de tudo e saber que tu tá sempre aprendendo, né? Então, isso com certeza. Isso com certeza. Aceitar que nós podemos ser independente do grupo que a gente pertence. Potenciais, né, pessoas que podem discriminar, independente se tu tá dentro desse grupo, se tu não tá dentro desse grupo, todas as pessoas foram criadas dentro da mesma cultura e por mais que tu tenha vivido uma certa discriminação,
tu vai reproduzir as vivências, aquilo que tu foi ensinado. Então, eu posso vir a ser uma pessoa que vai discriminar. Possivelmente, as pessoas ao meu redor também elas vão ter isso. Mais importante é a gente se conscientizar e, principalmente, estar em contato com pessoas, parte do grupo que nós não vivemos. Porque isso ajuda a gente a desmistificar várias ideias, vários conhecimentos que são inadequados, que não são verdadeiros. Quando a gente não convive, a gente enxerga, muitas vezes, o diferente como anormal, como uma coisa que não deve fazer parte da vida, que é uma coisa que não está ali de uma maneira espontânea. E é por causa dessa visão que a gente acaba vendo o diferente como algo negativo, e aí a gente trata as diferenças com desigualdade, que é o grande problema, né? Sim, é o grande mal que a gente está vivenciando, né? Exato. Eu acredito muito que a gente viveu 4 anos aí de um retrocesso tremendo, né? Então, Sim. de que deu voz ao preconceito de todas as esferas, né? Então, Total. então quando tu tem aí Que bom alguém... que a gente tá livre disso, né? Eu espero que para sempre. É. Mas eu tenho receita e Tamo medo. tamo junto. Sim, porque quem os elegeu, de certa forma, pensa preconceituosamente como, de fato. E eu enxergo que as pessoas não têm nem noção, às vezes, né? Porque que elegeram e que uma pessoa, quando ela diz que ela é de Deus e que é especialista em matar, ou que critica, zomba de diversas etnias, xenofobia, racismo, toda transfobia, é inadmissível hoje, né? Mas é um reflexo da nossa população, né? Infelizmente, né? Sim. A gente teve Uma casos questão histórica, né? Sim, a gente teve caso recente agora nos nossos episódios anteriores e que saiu muito na mídia de uma trans que levou martelada na saída da academia, né? Nossa, Esteio isso aí. Esteio, Eu cresci em Esteio, né? Uma vergonha para Esteio isso. Eu não vou dizer que é um fato isolado, porque não é. Quando eu entrevistei a menina que é responsável do corredor 108 de Esteio, você já ouviu falar? A Flávia. Sim, já. Ela estava no programa anterior do teu, quem quiser procurar lá. E esse caso tinha acontecido fazia 2, 3 dias, né? E depois foi noticiado, então... Nossa, tinha sido bem recente, né? É triste, mas é uma realidade, infelizmente, que existe, né? Muito. A discriminação contra as pessoas trans e travestis, ela é particularmente perigosa no Brasil, porque quando as pessoas elas têm uma expressão de gênero diferente da norma, elas geralmente são mais facilmente identificadas como parte de um grupo que é lido muitas vezes como anormal. Sim. E aí o comportamento discriminatório, que é a violência, ele vem mais forte ou imediatamente. Então ele é bem perigoso mesmo. Né? E de homens cisgêneros heterossexuais, aparentemente, né? Até alguns homens que são cisgêneros heterossexuais, que são confundidos como parte dessa população, da nossa população, muitas vezes estão sujeitos à discriminação. E é por isso, Robson, que eu falo assim, essa questão da gente lutar contra a discriminação é uma questão generalizada e deveria ser uma luta, um ativismo de todas as pessoas. Tu não precisa ser parte do grupo para entender a importância de tu proteger pessoas que fazem parte dele. Também, não só por uma questão humana, empática, né? Não só por reconhecer às vezes os privilégios que tu tem, mas principalmente entendendo que tu também pode estar sujeito a ser vítima. E qualquer pessoa que for confundida como parte da população LGBT, independente de ser ou não parte, está sujeita a ser vítima e a ser discriminada. E o Brasil é um país que é particularmente perigoso para a população LGBT. Então todo mundo deveria estar ligado na importância da gente discutir e falar sobre esse tema, né? Sim. Somos o país, infelizmente, que mais mata o público LGBTQIA+, né? Um dos que mais mata. Tu sabe que, na verdade, foi corrigida essa informação porque hoje em dia, estatisticamente, não é o país que mais mata, até porque tem alguns países que condenam com pena de morte, com prisão, pessoas LGBTs. Sim. Mas é um país muito perigoso, porque aqui, de novo, tu nem precisa fazer parte da população. Te confundiram, acreditaram que tu pode sofrer homofobia e transfobia. É muito perigoso, a gente tem diversos exemplos. Pai e filho abraçado, irmãos deram as mãos, foram carinhosos um com o outro, irmãos que eram heterossexuais. Mulheres que às vezes são confundidas com mulheres cis que são confundidas com mulheres trans. Isso eu vi na internet de umas mulheres se queixando que talvez por elas terem uma questão mais física, biológica, um pouco mais masculinizada, que nasceram mulheres, Sim. que não tem nada de diferente de quem se tornou, né? Aham. Sofrendo preconceitos. Tanto E na às vezes internet, pelo estereótipo, né? E às vezes pelo estereótipo, às vezes uma mulher cis que ela é um pouco mais avantajada, com mais curvas, né? E às vezes as pessoas pensam assim, geralmente são as mulheres trans que são assim, e não necessariamente tu imaginar que uma pessoa é trans que leva a discriminação.
Não é um problema tu confundir uma pessoa. O problema é quando tu tem uma associação negativa com aquele grupo e tu considera que aquela pessoa é normal. E é isso que a gente tem. Confundem algumas pessoas como pessoas trans e discriminam. Ou às vezes, o que é mais comum, muitas pessoas trans estão ali fazendo a sua transição, são identificadas e aí elas são mais facilmente violentadas também, né? É uma triste realidade, né? É. E hoje em dia, no teu consultório, tu atende mais o público LGBTQIA+, Particularmente homens gays. particularmente homens gays. Exato. Eu diria assim que isso tem vários motivos, né? Primeiro porque ele é o grupo que eu pertenço, então acaba tendo uma identificação e eu tive ali um olhar mais focado em pesquisas e informações sobre esse tema que me levou a trabalhar com esse público. E eu diria também porque é um público muito privilegiado. É também a população de homens gays dentro da população LGBT, que é aquele que mais acessa a terapia, é a população também que tem muitas informações e formações científicas em relação ao tema. Eu diria que é um público que é pelo privilégio também de ser homem, né, de ter sido designado como homem, que leva uma pessoa também a ter acesso mais qualificado à terapia. As pessoas trans que vêm até meu consultório geralmente são pessoas muito privilegiadas. Que bom que elas são privilegiadas, mas essa não é a realidade brasileira. São pessoas que conseguem fazer a transição, algumas depois de estarem inseridas no mercado formal de trabalho. Algumas pessoas elas estão fazendo a transição com apoio familiar. Algumas estão fazendo mais cedo e aí isso impede que elas desenvolvam os caracteres secundários que depois levam a elas a serem identificadas como trans. Então, são pessoas que têm dentro da sua vivência muitos privilégios. Não é a realidade das pessoas trans do Brasil, as que chegam no consultório de terapia, e isso é muito triste, né? Sim. Então, tu acaba absorvendo uma parcela que não é coerente com as demais, né? Porque infelizmente, né? Pessoas com maior privilégio, assim, né? Sim. Óbvio que muitas delas são sujeitas a muita discriminação também. Acontece que, em função dessa realidade, a gente percebe que existem diferenças. Dentro da diferença, a gente não pode tratar a população LGBT como se fosse igual, né? Até porque a gente tem recortes de raça, a gente tem recortes de renda, a gente tem recortes das pessoas neurodivergentes. São muitas questões ali, né? Com certeza. Já, como a gente viu, né? O tempo foi curto do nosso bate-papo no primeiro programa, na primeira temporada. O programa já está indo para o finalmente. E eu quero, mais uma vez, agradecer imensamente a tua disponibilidade de vir até aqui, conversar com a gente, um tema que é tão caro para a gente, né? Falar sobre a questão da saúde, principalmente mental, psicológica, do público LGBTQIA+. Trazer o teu livro como fonte de informação para essas pessoas, valorizar o teu título, né? Porque, querendo ou não, tu representou a cidade de São Leopoldo, representa aí o estado, né? Isso. E vai representar a gente aí a nível Brasil. Sim. Eu espero que essa faixa venha pra gente. Eu também espero, E que na próxima vez que tu venha até conversar com a gente, tu traga aí a faixa como Mr. Diversidade Social Brasil. Seria incrível, seria incrível. E eu deixo aí um espaço para te dar um recado final, deixar o teu @ aí, onde as pessoas encontram o teu livro. Certo. Então tá, pessoal, eu acredito que as diferenças elas são importantes para que a gente tenha uma sociedade mais evoluída, uma sociedade criativa, original. Ser diferente é o que torna forte o avanço social que a gente pode ter. Infelizmente, essas diferenças elas são usadas para produzir desigualdade. E aí, em função dessa desigualdade, a gente tem o impedimento de que diversas pessoas acessem determinados direitos. Quando tu impede que algumas pessoas acessem direitos básicos, tu impede que essa pessoa possa ter uma vida digna. Então, eu convido todos vocês que fazem parte da população LGBTQIA+, os que não fazem parte, a se comprometerem a olhar para essa população como uma população que merece um tratamento tão digno quanto outras pessoas. Todo mundo tem privilégios. Eu não estou dizendo aqui que privilégio é quando uma pessoa teve uma vida fácil, que ela não precisou se esforçar, que ela não teve que se dedicar. Algumas pessoas, pelo fato de fazerem parte de alguns grupos, elas têm um privilégio já garantido, quer dizer que o grupo que elas pertencem não impediu que elas acessassem determinados direitos. E isso é ser privilegiado, mesmo que o sofrimento, o esforço faça parte da vida de qualquer pessoa.
Então, essa é uma luta de todo mundo. Eu convido todos vocês a acessar esse conhecimento. Aqui tem esse livro, que é o Cura Gay, Não Há Cura para o que Não é Doença. Ele está disponível tanto no meu Instagram, para quem acessar o link, quanto também pela livraria Taverna, a editora Taverna, que publicou esse livro, esse projeto que foi feito com mãos que se comprometem muito com a diversidade e inclusão. E eu convido também vocês a acompanharem a minha preparação para o Mister Diversidade, Igualdade Social Brasil, levando a minha faixa de Mister Diversidade Rio Grande do Sul. Vai ser um concurso muito importante e eu estou bem animado para competir, ansioso e torcendo muito para que eu consiga levar muito bem o nome do Rio Grande do Sul, a diversidade do Rio Grande do Sul. Belas palavras, né? Um discurso de um mister, né? Ah, olha só, né? Mas tem que ser, né? Tem que ser. Tem que ser, né? Sim. Então, mais uma vez, aí teu livro aí mostrando pra gente. Então, ele está disponível nas redes sociais, te procura lá ou na própria editora. Então, Jean Ícaro Underline é o meu Instagram. Bem fácil, Jean Ícaro aí vai achar. então, mais uma vez, te agradeço a oportunidade de aprender um pouco mais contigo. Obrigado, eu. E esse foi, então, mais um programa Diversidade Sem Tabu. Te encontro no próximo episódio. Até mais. Tchau, gente. Tchau.